Pessoal, tudo jóia? Hoje nós chegamos à nossa aula de número 6 sobre expansão da consciência e o tema abordado hoje será alimentação. O quanto que o alimento que a gente tem consumido no dia a dia tem contribuído para a nossa nutrição efetivamente. Eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo, dessa aula, não é de forma alguma converter quem quer que seja para o vegetarianismo, veganismo ou qualquer linha alimentar, tá? O objetivo aqui é só informar mesmo e para que nós possamos aprender juntos até que ponto nós estamos fazendo escolhas saudáveis e que vai nos trazer energia de fato no dia a dia. Só isso. Eu fiz algumas anotações aqui porque é um tema bastante complexo e a minha tentativa vai ser, e o desafio vai ser transmitir isso para vocês com uma linguagem mais simplista, porque é de fato complexo, né? Então, até para eu me organizar em termos de estudo, eu fiz algumas anotações aqui e vou tentar passar isso para vocês da melhor maneira possível, tá bom? E depois, aí conforme as pessoas forem assistindo, se quiser fazer adendo e colocar informações aqui para agregar, eu vou achar excelente. Então vamos lá, o que define um alimento nutritivo e não nutritivo? O que vai diferenciá-lo, o que vai diferenciar esses alimentos é a capacidade dele de armazenar e emitir biofótons. O que são biofótons? Biofótons são radiações eletromagnéticas, tá? Que tem a capacidade de ordenar todo o nosso organismo. Então vamos lá, vamos por partes. Esse termo biofótons, ele foi cunhado por Albert Popp, que foi um pesquisador, né, na área da biofísica, e ele entendeu que os biofótons, né, que são na verdade quantas de luz, informação, né, porque a luz ela é informação, tinha a capacidade de pegar um organismo que estava em desordem, ou seja, doente, né, passando por alguma enfermidade, e então contribuir para a sua ordem. Na verdade, ele falava assim, que o biofóton, ele tem a capacidade de reduzir a entropia de um organismo. Né? Era exatamente esse o termo que ele utilizava. Aí, é óbvio que a gente entra em assuntos como cromoterapia e uma série de outras coisas, mas hoje nós vamos ficar pura e simplesmente nos biofótons dentro dos alimentos, tá? Então vamos lá, a gente falou que isso vai depender da capacidade do alimento armazenar e emitir esses biofótons. E o que dá ao alimento a capacidade de armazenar esse biofóton é a sua estrutura geométrica. Tá? Todos os organismos vivos, nós, as plantas, os animais, né, tem uma estrutura geométrica mais ou menos ordenada, né? Quando a gente fala de ordenação geométrica e de captação e armazenamento de energia, a gente pode pensar nos cristais, por exemplo, que dentro de uma ordem tá em primeiro lugar, né? Então eles têm uma ordenação geométrica incrível, por isso que eles armazenam tanta energia. Então vamos lá, voltando pro nosso assunto aqui, que é os alimentos. Então, a partir da recepção dos raios solares, né? Os raios solares são emitidos. Então, as plantas, os alimentos armazenam essa energia, esses biofótons, no seu DNA. E aí, então, quanto mais fresco são esses alimentos, né, maior a emissão desses biofótons. Por isso que é tão importante a gente consumir alimentos frescos e alimentos crus também. Porque entende-se que a cocção desses alimentos tende a anular a emissão desses biofótons. Por isso que a gente estuda e aprende que as plantas, elas têm mais nutrição
agora nós estamos falando de bioenergia, né? Mais nutrição para oferecer para nós do que os animais, tá certo? Os essênios, depois eu acho interessante vocês pesquisarem sobre esses povos. Os essênios, eles têm manuscritos, né, falando inúmeras coisas sobre a questão da alimentação viva, né, sobre os alimentos crus, sobretudo, porque eles também, nesses manuscritos que eles deixaram, eles falam lá que a partir do momento que o alimento passava pelo processo de cocção, ele ia perdendo toda essa emissão biofotônica e deixava de ser interessante num nível de nutrição e energia para o nosso organismo. E o que tudo isso tem a ver com a expansão da consciência, né? Como é que a gente pode fazer esse paralelo? Quanto mais nutridos nós estamos dessas cargas, né, desses quantas de energia, porque nós também somos luz, é importante a gente lembrar disso, né? Nós somos seres de luz e então essa nutrição biofotônica, ela está em alinho com a nossa estrutura, né? Ela conversa de forma muito eficaz com a nossa estrutura energética. Então, isso nos nutre energeticamente e conforme nós estamos nutridos, equilibrados, nós sentimos mais paz, nós sentimos mais energia para todas as atividades cotidianas e a nossa mente tem mais clareza, tá? Então, basicamente é isso. Por isso é tão importante nós darmos prioridade aos alimentos crus e os alimentos frescos. Nós sabemos que hoje em dia é muito complicado, né, essa questão da alimentação mesmo crua, porque tanto o nosso solo quanto o nosso alimento, ele está bastante contaminado. Mas olha que interessante, né? Albert Popp já dizia que o nutriente maior que a gente recebe do alimento não é necessariamente a sua composição bioquímica, mas é o alimento que a gente recebe, a informação que a gente recebe através desses biofótons, certo? E nós não só recebemos, nós não somos só receptores, mas nós também somos emissores de biofótons, né? Então a gente está recebendo e emitindo energia o tempo inteiro. Nós recebemos diariamente, sobretudo através da emissão dos raios solares, cerca de 20 a 30 mil quilojoules por dia, certo? E nós emitimos entre 27 e 36 quilojoules. E essa diferença, ela é equilibrada exatamente através dos alimentos. Então, aí fica a outra dica, né? A importância que é nós tomarmos sol diariamente. Nós vivemos num país que é tropical, mas nós temos uma quantidade de pessoas com deficiência de vitamina D que é assustadora, né? Então, é essencial que a gente se atente para a quantidade de sol que nós estamos tomando no nosso dia a dia, né? De 15 a 20 minutos diários é o suficiente já. É importante ressaltar que quando a gente fala em tomar sol para nutrição, né, recepção desses raios solares, é ideal que esteja sem o protetor solar. Então, passa o protetor solar no rosto, protege o rosto e aí braços e pernas expostos durante esses 15 minutos para que a gente receba a quantidade de vitamina e nutrientes necessários para o dia, ok? Uma forma muito interessante também da gente receber esses biofótons, né, ingerir esses nutrientes, é através da água solarizada. Eu já falei várias vezes aqui nos meus canais sobre a água solarizada, inclusive eu tenho um e-book que eu disponibilizo gratuitamente falando sobre água solarizada, elixir de cristais e cromoterapia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque aí se você quiser, você pode baixar esse e-book e fazer a água solarizada para toda a família. E isso também vai ser uma forma de você
tá se nutrindo com esses biofótons, com toda essa energia que é essencial para nós. Bom, eu acredito que era isso que eu tinha para falar, né, sobre a questão da alimentação, o quanto que é importante a gente dar, né, ter mais cuidado mesmo com o que a gente está ingerindo no nosso dia a dia e ensinar isso para as crianças, porque eu sei que mudar o nosso esquema, né, de alimentação de uma hora para outra não é fácil, mas estudos comprovam que com uma semana de prática, o nosso paladar ele vai modificando, ele vai aceitando os novos alimentos, sabores e texturas. E aí, estendendo isso para 21 dias, o nosso organismo entende essa novidade alimentar como natural. Então, vale experimentar. Eu vou até falar para vocês aqui uma experiência que eu fiz comigo mesma e que me surpreendeu. Eu fiquei muito feliz, que foi a redução de açúcar. Eu tenho uma questão muito séria com açúcar, porque eu como doce demais. E aí, fazendo alguns estudos, eu caí numa pesquisa sobre açúcar e que falava que se você conseguisse ficar 21 dias sem se alimentar de açúcar, você perceberia resultados incríveis na sua vida. E eu fiz. Eu achei que seria uma tortura imensa para mim, mas ainda assim eu entrei nesse jogo e o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a partir do terceiro dia, né, no final do terceiro dia, eu já não sentia necessidade nenhuma de açúcar. É óbvio, gente, cada pessoa vai ter uma facilidade ou dificuldade maior. Mas assim, a minha experiência foi essa. No final do terceiro dia, eu já não tinha mais a necessidade do açúcar. Eu conseguia tomar café sem açúcar. Não foi fácil, porque eu gosto muito de café, mas sem açúcar não. Então não foi fácil, mas no final do terceiro dia eu tava ok. E eu confesso que os 21 dias passaram até rápido, né? Eu achei que eu ia sofrer mais e não foi. Quais foram as minhas percepções? Mais energia. Eu tive noites de sono melhores, eu acordava mais descansada. Nas minhas atividades físicas, que eu faço atividades físicas diariamente, eu sentia muito mais energia. A minha disposição foi no pico, tá? Então, foi uma experiência bastante bacana para mim. E o que eu consegui depois desses 21 dias foi manter um tempo maior sem ingerir o açúcar. Então, eu recomendo que vocês façam o teste, tá bom? Eu tenho um livro para indicar para vocês, que é esse aqui, do Dr. Alberto Gonzalez, Lugar de Médico é na Cozinha. Então ele traz uma série de informações aqui. Eu estava até relendo esse livro para conversar com vocês a respeito. Então, além das informações, apesar dele ser médico, a linguagem do livro é bastante simples para nós leigos, né, no assunto. E no final, ele traz várias receitas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que são bem gostosas e fáceis até, tá? E ele tem aqui uma conversa, tanto para as pessoas que têm acesso aos alimentos orgânicos, quanto não, tá? Então, fica a dica para vocês, Lugar de Médico é na Cozinha, para quem quer se informar mais sobre um alimento mais saudável, é um bom lugar para se começar a leitura desse livro. Tá bom, meus queridos? Então é isso, gratidão por você ter assistido até aqui. Fica com Deus, um beijo, até a nossa próxima aula.